Eu me lembro uma vez que eu tava em viagem, e aí eu fui pro. E foi minha viagem de lua de mel, inclusive, tá? E aí nessa viagem, nós estamos lá, né? Tudo certinho. Você sabe quando você tá em lua de mel, você quer curtir, você quer aproveitar, você quer tá muito tranquilo, né? Você não quer ter problema. E aí eu tô lá, curtindo, passeando. Na verdade, foi em Gramado que nós passamos nossa lua de mel, né? E nós alugamos um carro, chegamos lá, alugamos um carro, e nessa locação de carro nós estamos rodando ali. E aí, o que acontece? Meu, o carro deu problema no vidro, o vidro não baixava. E aí você rola uma frustração que é o pulo, porque você tá em lua de mel. Você não quer resolver problema, entendeu? Você não quer ir lá, porque quem já foi pra Gramado sabe que assim, você pega lá, você vai, desce em Poá, pega o avião, aluga um carro e vai, né? E, meu, era um carro super bacana, tudo na época, não era um carro, né, básico, e mesmo assim deu problema. Eu achei muito chato, eu tive que parar, ligar no meio da lua de mel, liga lá pra companhia, me recordo até hoje, tá? Não vou falar pra não falar da companhia, mas eles me trataram super bem. E aí eles pegaram tudo, e aí, poxa, o carro não tá funcionando, o vidro não tá funcionando, né? A gente tá aqui passeando, tudo e tal. Ah, não, fica tranquilo, vai pra Gramado, você pega lá, pega outro carro. Aí eles viram lá o carro, e assim, eu perdi um tempo, porque tem que ligar, ver, e eu tava numa outra afastado, então eu tava em Canela, né? Eu tava ali passeando, porque eu já fui pra lá, passei e tal, e deu problema lá em Canela. Aí eu liguei lá pro pessoal, falei, também eu tô longe, eu só vou estar lá amanhã. Aí, mas o carro que o senhor tem não, não tem. Putz, meu, não tem. Ah, não pode ser um a mais? Não, tem um parecido. Mas era um outro carro que a gente não queria, entendeu? Aí eu falei, meu, não quero, ou você vai me dar o mesmo, ou tem que me dar um superior, entendeu? Aí eles, olha só, eles trouxeram um carro de outra regional pra lá pra poder trocar, entendeu? Aí o cara falou, não, esse carro aí já tá já pra trocar, tudo, então, né, não foi dada a manutenção correta, mas assim, eles atenderam. E é uma coisa muito interessante que assim, poderia me frustrar. Na época eu não tinha um assistente, alguém pra me ajudar, entendeu? Eu tive que eu ligar, tive que eu fazer, eu resolver. Mas assim, poderia me frustrar, poderia fazer meu dia ficar ruim, poderia várias coisas. Mas eu optei por não, por resolver ir lá buscar e fazer. Entende? Eu optei por esse caminho. E quando você cria essa questão da resiliência, a jornada é de realização. A jornada é de sucesso. Você tem que entender que assim, se aparecer um problema, você tem que resolver ele. Às vezes você vai ter que colocar o dobro de energia para você poder resolver. Às vezes você tem que esperar. Então não adianta, por exemplo, eu ir lá, que nem o carro, imagina o sistema do carro. O carro tá lá com o vidro travado. Aí eu vou lá e falo, não, peraí, eu vou resolver esse trem aqui. Aí eu paro, vou lá numa oficina mecânica, mexo no vidro e tal. Eu vou perder um dia ali, eu tô em lua de mel, não é para fazer isso, entendeu? Ah, mas tem que ir lá, então faz o seguinte, se eu quero o mesmo carro, tem que voltar pra Poá. Pô, era 2 horas de viagem, 1 hora e meia. Não vou fazer isso também. Então, às vezes, você tem que ter impacto, você não pode ficar inerte, tá? E jamais na nossa vida ficar inerte. Quem fica inerte não prospera. Quem fica inerte não evolui. Quem fica inerte fica travado na sua vida e não cria realmente conexões positivas, tá? O inerte não evolui. O que fica travado não vai, tá? E diante disso eu poderia ficar parado, mas você ficar esperando o momento oportuno é muito mais sábio. É a história do lenhador. Se você vai lá, o lenhador, conta-se a história do lenhador de sucesso, né? Um lenhador que teve aí realmente uma competição, que uma pessoa jovem que era inexperiente na hora de lenhar, falou, vamos ver quem derruba essa árvore primeiro. Aí o cara que era inexperiente foi lá com o machado e pá, 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 pá. Foi lá e cacetando lá a árvore, né? Aí tinha um outro rapaz que era lenhador, que era muito mais experiente, eu tinha derrubado muito mais árvores. Ele vai lá e começa a mexer, a limar o machado. E lima o machado, e o outro lá, pá, 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 e esse vai limando o machado, entendeu? E ele tá aguardando o momento oportuno, mas ele não tá inerte, ele tá em movimento, ele tá alinhando o machado. E aí na machadada ele vai lá e muito mais rápido, ele e muito menos esforço, ele vai lá e derruba a árvore que o outro. Por quê? Porque às vezes nós temos que limar o machado. Às vezes nós temos que afiar o machado, entendeu? Às vezes nós precisamos fazer isso para conseguir ter resultados muito melhores. Às vezes nós precisamos aguardar o momento certo para dar a ação correta. Às vezes nós precisamos aguardar o momento correto para dar o bote, para dar a ação correta. Mas nós não podemos ficar inertes. Nós não podemos, que nem o rapaz do machado, ficar olhando pro outro machado e falando, na hora que ele cansar eu começo. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter um movimento.
mesmo que o movimento não seja a ação em si, mas que prepare a ação. Aí você consegue chegar onde você deseja, você consegue chegar onde você quer. E com certeza você tem toda a possibilidade, toda a capacidade de alcançar o que você quer, de levar o que você quer na sua vida para conseguir ter realizações e buscar cada vez mais as devidas realizações da sua vida. Um grande abraço.